Senadores aprovam um projeto de lei que prevê compensações para consumidores atingidos pelo apagão no Amapá. Justiça Federal do Amapá determina afastamento provisório dos diretores da ANEEL e do ONS por causa de apagão. E você vai ver também. Vacinação em bebês prematuros reduz o risco de mortalidade. Pfizer e BioNTech vão pedir autorização para comercializar vacina contra a Covid-19 nos Estados Unidos. No Dia da Consciência Negra, a gente vai conhecer mais uma vítima de racismo. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, uma boa tarde para você que acompanha o Jornal Toda Hora. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Senadores aprovam um projeto de lei que prevê compensações para consumidores atingidos pelo apagão no Amapá. E agora a proposta segue para análise na Câmara dos Deputados. O plenário do Senado aprovou a proposta que prevê uma indenização aos consumidores de energia elétrica ao Amapá pelo apagão, que atinge o estado desde o início do mês. Apresentado pelo senador Lucas Barreto, a proposta estabelece uma compensação para consumidores residenciais, industriais, comerciais e rurais que tiveram o suprimento de energia interrompido. A indenização seria feita por meio de créditos sobre a conta de luz e deve ter o mesmo valor cobrado na fatura mensal até o restabelecimento total do serviço. O projeto também prevê que, após a compensação, a empresa distribuidora pode ter o ressarcimento do valor junto à geradora. A partir da vigência da lei, a ANEEL deve ter 30 dias para regulamentar o ressarcimento da indenização para que os consumidores recebam os custos integrais pagos pelos causadores dos danos. O relator, senador Messias de Jesus, acrescentou ao texto uma previsão para que a mesma medida seja adotada para consumidores de todos os estados brasileiros que venham a ser afetados por apagões e provoquem a decretação de estado de calamidade pública. E a Justiça Federal do Amapá determinou ontem um afastamento provisório dos diretores da ANEEL e do Operador Nacional do Sistema Elétrico por conta do apagão que já dura 18 dias. Uma comitiva do governo federal, liderada pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, foi ao Amapá fazer uma visita técnica e acompanhar o trabalho de restabelecimento da energia elétrica no estado. Na madrugada desta quarta-feira, o estado enfrentou um novo apagão. Somado ao racionamento, a tensão entre os moradores se agravou. Segundo o Operador Nacional do Sistema, ONS, uma sequência de eventos levou ao desligamento automático do transformador na subestação Macapá. A entidade disse que identificou que os desligamentos podem ter sido causados no momento da energização da linha de transmissão e que continua acompanhando a situação no estado. Enquanto a comitiva com representantes do Ministério de Minas e Energia estava a caminho do Amapá, a Justiça do Estado determinou o afastamento dos diretores da ANEEL, do ONS e da empresa responsável pela transmissão de energia no estado. Na decisão, o juiz considerou que os órgãos foram negligentes e disse que o afastamento tem o objetivo de evitar que os diretores interfiram na apuração sobre o apagão no Amapá. Em nota, a ANEEL informou que vai recorrer. Disse ainda que respeita a justiça, mas que ações como essa causam ruídos e prejudicam o trabalho que no momento deveria estar concentrado em restabelecer energia no Amapá. 47 geradores foram enviados ao estado e estão sendo instalados. A previsão é que o processo de energização seja concluído até o dia 26 de novembro. Desde o dia 3 de novembro, quando um incêndio atingiu uma subestação, os moradores do Amapá enfrentam problemas com abastecimento de energia. Agora vamos falar de saúde. A vacinação em bebês prematuros reduz o risco da mortalidade. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, as taxas de atraso vacinal aqui no Brasil, nesse grupo, variam de 30% a 70%. A vacinação é uma importante ferramenta para o combate de doenças infecciosas e redução de mortes nos primeiros anos de vida entre bebês que nasceram prematuros. A explicação é que quanto menor a idade gestacional, menos desenvolvido é o sistema imunológico ao nascer. Com isso, bebês que nascem com menos de 28 semanas de gestação, por exemplo, têm risco 5 a 10 vezes maior de contrair um processo infeccioso. Mesmo assim,
De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, as taxas de atraso vacinal neste grupo variam entre 30% e 70%, com tempo médio de atraso entre 6 a 40 semanas. Um documento publicado com orientações para pediatras informa que um dos principais motivos para o adiamento ou atraso da vacinação é a falta de conhecimento sobre o funcionamento da resposta imunológica nestes recém-nascidos. As vacinas estimulam a imunidade específica dos bebês, que é exercida pelos anticorpos. A vacinação de prematuros segue o mesmo calendário dos bebês nascidos no período normal. A exceção fica por conta da vacina BCG e D, que só deve ser dada após o recém-nascido atingir 2 quilos. E é importante lembrar, gente, que a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação foi prorrogada até o dia 30 de novembro. E agora falando sobre os números do coronavírus, o Brasil se aproxima dos 6 milhões de infectados. E de acordo com dados do Ministério da Saúde, o país já passou de 168 mil mortes pela doença. Em 24 horas, o Brasil registrou 513 mortes por Covid-19, totalizando 158.969 vítimas da doença desde o início da pandemia. Em relação ao número de casos, foram somados mais 26.106 novos infectados de um dia para o outro. Com isso, o país tem quase 5 milhões e meio de casos de coronavírus. E a variação da média móvel de mortes semanal segue em tendência de queda, com 438 vítimas diárias. Já a média móvel... A gente teve um probleminha com essa matéria e agora vocês vão conferir a matéria exata com os números atualizados do coronavírus no Brasil. Em 24 horas, o Brasil somou mais 606 mortes por Covid-19 e, com isso, o total foi a 168.061 vítimas desde o início da pandemia. Em relação aos infectados, foram registrados mais 35.918 casos de um dia para o outro, chegando a mais de 5.981.000 brasileiros contaminados pelo coronavírus. E pela média móvel de mortes em 7 dias, a variação baixou um pouco, com 540 vítimas diárias. Já a média móvel de casos no período mantém a tendência de alta e chegou a 28.598 novos diagnósticos por dia. O número de casos segue subindo desde o último dia 7. E verificando o mapa, podemos comparar a evolução da pandemia por estados. Em 2 semanas, 13 deles registraram alta: Amapá, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Outras 5 unidades da federação não tiveram grandes variações e registram estabilidade: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Pará e Pernambuco. E 9 estados apresentam queda: Acre, Alagoas, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí e Sergipe. E vamos agora verificar a situação da pandemia no mundo todo. Mais de 56.957.000 pessoas já foram contaminadas. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, mais de 1.360.000 morreram. O número de recuperados passa de 36.500.000. O governo federal já gastou mais de 470 bilhões de reais no combate à pandemia de coronavírus no Brasil. Do valor total do orçamento da União, ainda restam mais 100 bilhões de reais em recursos. O valor gasto até agora equivale a 82% do total do orçamento liberado por meio de medidas provisórias, que é de 577 bilhões e 600 milhões de reais. Com isso, sobraram um pouco mais de 100 bilhões. Os gastos com o auxílio emergencial lideram o orçamento do combate à Covid. No total previsto de 322 bilhões de reais para 5 parcelas de 600 e 4 extras de 300, quase 262 bilhões de reais já foram pagos. Também entra nesse orçamento as despesas com o auxílio aos estados e municípios, que chega a quase 80 bilhões. Com previsão de gastos de 52 bilhões de reais, o Ministério da Saúde usou quase 40 bilhões com a produção de medicamentos, estruturação e operacionalização de centrais analíticas para o diagnóstico da doença. O valor também é destinado para os kits de teste da Covid-19.
E ainda falando de coronavírus, a Pfizer e a BioNTech vão pedir autorização para comercializar sua vacina contra a Covid-19 nos Estados Unidos. As parceiras vão tomar a iniciativa por causa da segunda onda da doença que atinge o mundo. A fabricante será a primeira a dar esse passo no país. O pedido será feito à Agência Americana Reguladora do Setor de Remédios e Alimentos, a FDA. O anúncio era esperado há vários dias, após a publicação dos resultados do ensaio clínico em andamento desde julho, com 44 mil voluntários em vários países. De acordo com esses testes, a vacina tem 95% de eficácia na prevenção do coronavírus e não causa efeitos colaterais graves. A FDA não informou quanto tempo levará para examinar os dados, mas o governo dos Estados Unidos se prepara para dar o sinal verde para a vacina até a primeira quinzena de dezembro. A passagem do furacão Iota pela América Central deixou mais de 40 mortos e milhões foram afetados por deslizamentos e inundações. Autoridades de Honduras ainda buscam possíveis vítimas fatais e resgatam pessoas das áreas inundadas. Os países da América Central fizeram um balanço da devastação causada pela passagem do furacão Iota, o segundo a atingir a região em novembro. Cerca de 4,6 milhões de pessoas foram afetadas pelo fenômeno na região. A Defesa Civil de Honduras seguiu buscando por outras possíveis vítimas fatais e a Força Aérea realizou resgates em áreas inundadas. O Iota atingiu a Nicarágua na segunda-feira como um furacão de categoria 5, a potência máxima na escala Saffir-Simpson, mas perdeu força na terça e foi reduzido a tempestade tropical. 2 semanas antes, o ciclone Eta deixou pelo menos 200 mortos e afetou 2,5 milhões de pessoas. Os governos da América Central pediram ajuda internacional nesta semana para lidar com a destruição dos furacões. Em resposta, a União Europeia anunciou que vai destinar 10,7 milhões de dólares para a Nicarágua a partir de um fundo fiduciário com vários doadores. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Falta um pouco mais de um mês para o Natal, que é um período de crescente movimento no comércio e também época de contratos de emprego temporário. E para quem busca uma oportunidade para se recolocar no mercado, vamos ver algumas dicas do que pode ser feito para transformar o trabalho temporário em fixo. Estamos bem pertinho do Natal e do Ano Novo, época de presentear quem ama, tempo de melhores vendas para o comércio. E em Dourados, o comerciante, mesmo com as vendas tímidas, está otimista. Para este empresário que tem uma franquia de chocolates, a expectativa é boa e ele espera, inclusive, um aumento de 20% na venda de produtos natalinos. É um tipo de presente que é diferente, né? Que apesar de ser, a gente consome ele depois não fica guardado, mas fica guardado na lembrança das pessoas, né? Apesar de toda a pandemia, a gente entende o lado do distanciamento, né? Mas a gente também vê que as pessoas querem ser lembradas e querem dar presentes, né? E a gente faz esse elo, essa ligação, né? Às vezes a pessoa não pode estar na nossa cidade, então a gente acaba fazendo a entrega, tudo devidamente com todas as normas de segurança e acaba fazendo essa ponte para realizar o desejo de aproximar as pessoas. Faltando menos de um mês para o Natal, a procura por presentes aqui em Dourados ainda está um pouco tímida, mas uma opção para quem quer presentear com carinho e aconchego é, com certeza, chocolate. Esta fotógrafa gosta mesmo de se antecipar para não correr o risco de deixar de agradar familiares e amigos. E nestes casos, o chocolate é a pedida. Todo ano vai chegando essa época, eu já me preparo, E assim, eu sempre gosto muito dessa parte de chocolate, de panetone, e é uma coisa que nunca falta e eu gosto sempre de me antecipar, né, com as compras do Natal. Para não deixar para a última hora, né? Porque chega fim do ano, é correria para todo mundo, né? Como a demanda de vendas acaba sendo crescente, este período é também caracterizado pela busca de quem quer uma vaga no mercado de trabalho, através dos empregos temporários. E para quem deseja garantir um emprego fixo em 2021, esta psicóloga, que é especialista em gestão de pessoas, dá algumas dicas. Vamos pensar que no currículo, acho que tem 3 coisas importantes, assim. Escrever bem, né, o objetivo, qual que é o seu objetivo. E o objetivo ele precisa ser direcionado para a empresa que você está entregando o seu currículo. Não pode ser um objetivo genérico, tem que ser algo específico. O resumo das suas principais qualidades e habilidades que você já desenvolveu em empresas anteriores, né?
e colocar realmente um resumo assim, quando a gente pensa nas suas experiências, citar no currículo assim, quais foram os principais resultados que você ajudou a empresa a atingir. Então, o currículo ele tem um peso importante porque ele é a sua identidade, é a forma como você se apresenta para a empresa. Então, às vezes, a empresa pode não convidar você para participar de uma entrevista se o seu currículo não estiver bem estruturado. Agora, o que faz a diferença mesmo são, né, a postura, a atitude, a forma como você se apresenta, a forma como você realmente se relaciona, né, no ambiente de trabalho. Os nossos temporários passam por treinamento, né, assim como os nossos fixos. Então, as pessoas que, quando a gente precisa de um auxílio, a gente chama, são sempre as mesmas, né? Essas pessoas são treinadas e, conforme a nossa demanda, podem chegar a ser contratadas no futuro. E para você que está no canal Hit Notícias, a gente volta depois do intervalo com outras informações. Estamos de volta com um destaque nacional. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um homem negro foi espancado e morto em um supermercado. As imagens circulam pelas redes sociais. A vítima, o João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foi agredido na véspera do Dia da Consciência Negra. 2 suspeitos, um de 24 anos e outro de 30 anos, foram presos em flagrante. Um deles é policial militar e o outro é segurança da loja. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. O supermercado informou em nota que lamenta profundamente o caso e que iniciou uma rigorosa apuração interna para que os responsáveis sejam punidos legalmente. O contrato com a empresa dos funcionários agressores foi rompido. Muito triste essa história, né, Dani? E olha, para encerrar essa edição, nós vamos continuar falando de racismo, que é um assunto muito recorrente, não só aqui no Brasil, como em outras partes do mundo. E olha, na semana em que se comemora o Dia da Consciência Negra, o gerente de uma loja foi vítima desse tipo de preconceito. Mas toda essa história terminou de um jeito emocionante, com homenagens dos colegas de trabalho. Confira. O Bruno é gerente de uma loja de móveis e eletrônicos em Governador Valadares, Minas Gerais. E um dia que era para ser comum, como todos os outros, mudou completamente a rotina de trabalho. O gerente foi vítima de racismo. Eu estava na porta da loja, inclusive, mexendo em alguns produtos, preparando o preço, agachado, de costas. E aí passa esse casal de pessoas, eu não quero nem dar ênfase por ser idosos, porque também tem muitas pessoas que têm preconceito com os idosos, né? Eu não quero nem enfatizar isso. São pessoas, são seres humanos. E aí, eu agachado de costa, o esposo passa, ela fica e me chama. Pois não. Aí eu levantei, quando eu levantei, ela já teve uma reação diferente quando me viu, porque eu virei de frente para ela. Eu falei, eu quero falar como gerente. Eu falei, pois não, pode falar, sou eu mesmo. Aí ela sorriu e falou, não, é inadmissível uma loja tão grande dessa colocar um negro para tomar conta. Eu fui para minha sala e aí, ali sim eu desabei, chorei bastante, eu fiquei muito emocionado, porque me dei conta de que aconteceu comigo, e nunca tinha acontecido. Mas o preconceito se transformou numa grande onda de amor e de força. Ao chegar na loja, o Bruno foi surpreendido pela solidariedade dos colegas, que fizeram cartazes com frases de apoio, como "Você é importante", "Seu exemplo nos inspira", "Estamos com você". Emocionante, né? Fiquei muito feliz, realmente é um momento muito especial da minha vida. E o caso do Bruno não é isolado e traz à tona uma importante discussão. Segundo o IBGE, mais da metade da população brasileira é composta por negros. Mas quando voltamos os olhos para o mercado de trabalho, o que encontramos é muita desigualdade, porque menos de 5% dos trabalhadores negros ocupam cargos de gerência ou diretoria dentro das empresas. É a ideia de que a pessoa negra não é capaz. As pessoas às vezes consideram que uma pessoa negra não tem capacidade intelectual ou moral, não é uma pessoa em que podemos confiar. Então o racismo ele tem essa faceta cruel que faz, né, com que a pessoa racista enxergue na pessoa negra um ser humano de segunda classe ou até alguém que nem é ser humano, que deve ser diminuído, destratado. O preconceito só demonstra que o racismo ainda é uma prática muito presente no Brasil, mesmo que perante a lei seja considerado crime.
A pena pode variar de 1 a 5 anos de prisão. Então a gente pode ter racismo quando alguém impede uma pessoa de entrar num restaurante. Aquilo é racismo. Né? Pode ter o racismo na ofensa verbal dirigida a uma pessoa. Uma outra forma de racismo também. Então, a legislação está nesse intervalo, sendo que o máximo é 5 anos. Para o Bruno, que foi vítima de racismo, toda essa história trouxe uma grande lição. Que o amor sempre vence no final. Eu aprendi que, assim, e só deixando claro que eu decidi perdoar, eu decidi não seguir adiante, porque o perdão, ele não quer dizer que você concorda com o ato errado. O perdão, ele quer dizer que você decide ficar livre de um fardo que você não tem culpa de carregar ele. Aconteceu comigo, mas eu não quero carregar um fardo pesado de ter que levar isso para a justiça, de ter que passar por isso. Eu decidi ficar livre e perdoando. Essa é a minha visão, a lição que eu tiro disso tudo. Sabe? O amor, ele é maior, é o nosso advogado de tudo. A gente fica por aqui. Se você quiser rever essa e todas as nossas reportagens completas, acesse o nosso canal no YouTube. Sextou, obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você. Até mais.